Eu estava escutando o professor Kohn falando e lembrei, muitos anos atrás, eu li um livro de Fritjof Capra. Alguém já leu Fritjof Capra? O livro chama-se O Ponto de Mutação. E Fritjof Capra, ele foi, possivelmente, ou não sei se ainda é, professor de física quântica da Universidade da Califórnia, em Berkeley. E nesse livro é interessante, O Ponto de Mutação. Ele analisa a psicologia, analisa alguns aspectos de algumas ciências à luz da física quântica. E ele então fala sobre a importância de um consumo frugal. Consumo sim, para que ter 4 tênis, basta usar 2 pares. Para que ter 5 camisas, basta 3, enfim, essa ideia, a ideia de desobsessão pelo crescimento econômico. E ele fala de um negócio chamado simplicidade voluntária, que eu não lembro todos os itens ali. E uma das coisas, foi por isso que eu lembrei, ele fala de que naquela época que ele estava fazendo essa pesquisa sobre o que acontece na física quântica e na sociedade humana, muitos inteligentes, tem uma passagem do livro Daniel que fala, os sábios entenderão, estavam muitos homens e mulheres norte-americanos, a pesquisa dele foi naquele país, estavam abandonando as grandes cidades, mesmo indo para uma cidade mais do interior, com um salário menor, mas para uma boa qualidade de vida. Porque, queridos, existe uma diferença entre alto padrão de vida não significa boa qualidade de vida. Anos atrás eu soube que tem um grande empresário na área de supermercados, que parece que mora na cidade de São Paulo, que eu tenho até medo de ir, quando eu preciso ir lá, se bem que eu sou do Rio de Janeiro, que é pior ainda, quer dizer, eu sou até do interior, mas esse empresário, e eu acho que não foi fake news, ele estava muito incomodado porque à noite, perto do mega apartamento dele, tinha lá um posto de gasolina e com uma loja de conveniência, e à noite ficava lá o pessoal batendo papo, tomando cerveja, fazendo bagunça, e perturbava lá. E aí ele foi tentar resolver o assunto. Como é que ele tentou resolver? Como é que ele resolveu? Ele comprou o posto de gasolina, pronto, comprou e fez o que ele quis lá, com o horário da loja, que ele podia ter esse poder. E eu fiquei pensando, foi uma solução. Mas não foi uma solução, porque continua na cidade de São Paulo, grande, poluição, cinza, prédios, barulho, fumaça, deve ter um apartamento de 500 metros quadrados, mas, e o Fritjof Capra, ele fala nesse livro, O Ponto de Mutação, de que ele olhando a humanidade e comparando com o que acontece na física quântica, ele falou assim, eu acho muito difícil a humanidade conseguir entrar numa harmonia que a gente vê na física quântica, por causa da... Aí eu lembro do que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, né? Deus fez os homens de maneira legal, mas eles criaram muitas invenções, depende da versão bíblica, mas eles complicaram muitas coisas, a gente complica. Então, o caminho da felicidade tem muito a ver com simplicidade, que não é mediocridade. O tema não é esse, eu vou falar sobre resiliência hoje, então, mas só porque eu lembrei ali da questão por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia constrói internatos e escolas grandes no campo, sempre que possível, né? Porque a natureza é terapêutica e a vida nas grandes cidades é estresse. Então, eu parei de atender em consultório, eu comecei a trabalhar em consultório em 1979 e trabalhei até dezembro de 2019, 40 anos de consultório. Então minha experiência não é acadêmica, minha experiência não é de pesquisa, minha experiência é clínica, e o que eu vou trazer para vocês é um pouco do que eu tenho aprendido como psiquiatra e psicoterapeuta nesse tempo de trabalho. Nessa questão aí, apenas vou trazer umas ideiazinhas para a gente pensar. Então não atendo mais consultas de janeiro de 2020 para cá, para me dedicar a rádio, TV, palestra, escrever, que bastante coisa para fazer nessa área.
Bom, viver no automático ou viver no consciente, o que é o mais saudável, né? O que é viver no automático? É o dia a dia, o que a gente faz, você acorda, levanta, vai no banheiro, toma café da manhã, pega seu carro, vai trabalhar, ou se você fica em casa, home office, faz seu trabalho, depois você vai almoçar, depois você vai trabalhar de novo, depois você vai tomar um lanche, passa no mercado, compra pão na padaria e tal, vai para casa, dorme no dia seguinte, faz isso de novo, fim de semana você vai passear, vai pescar e tal, você vai nesse automático no dia a dia. E viver consciente é mesmo que a gente tenha, e temos que ter um automático, mas você consegue pensar, você consegue dar 2 passos para trás e dar uma olhada no que você está fazendo. Isso é muito importante para a saúde mental. Na verdade, a essência das psicoterapias, não dependendo muito das abordagens, mas mais as abordagens analíticas, que é o que eu gosto mais, psicoterapia psicodinâmica, qual é a função? É ajudar a pessoa que a gente atende a ampliar o seu campo de consciência. Por que eu estou sofrendo isso que eu estou sofrendo? De onde vem essa tristeza? De onde vem essa fobia? De onde vem esse pânico? De onde vem essa fissura para usar uma droga? Então a gente vai ajudar essa pessoa a ampliar o nível da consciência. Então, tem pessoas que também podem pensar demais. Quantas vezes eu atendi pessoas? Eu não consigo parar de pensar. Né? Depois se desenvolveu mais, últimas décadas para cá, a chamada síndrome do pensamento acelerado, SPA, né? O Dr. Cury falou muito sobre isso, Augusto Cury, que gravou um programa, quando eu fazia o programa sozinho, eu convidava alguns profissionais, ele foi um que aceitou, a esposa dele gosta muito de assistir ao Novo Tempo, e ele é um cristão, mas ele fala, eu sou um cristão sem fronteiras, né? A frase que ele usa. Então ele fala disso, SPA, síndrome do pensamento acelerado, e uma das coisas que contribui para isso é uma vida estressante, muita vídeo, muita rede social, muita tela. Tem uma colega aqui de Campinas que fez doutorado em psiquiatria infantil e adolescência, já gravamos 2 programas juntos, Maressa, e ela fala disso, a importância, e também a Natália Biagi aqui de Americana, também já gravou comigo lá no Novo Tempo, sobre o perigo da tela para o nosso cérebro, excesso de exposição à tela. Você sabia que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que até 2 anos de idade não se deveria colocar tela para crianças? Interessante, né? Bom, então, mas tem gente que pensa muito e a hiperconsciência estressa, mas a falta de autopercepção pode conduzir a situações de sofrimentos evitáveis. Claro, você pode... Quer dizer, eu já recebi no consultório pessoas brilhantes, pessoas com mestrado, doutorado, pós-doc e tal, e chega lá e fala assim, cara, doutor, eu vim aqui porque eu não sei o que eu estou com essa tristeza, não sei porque eu estou com essa angústia, eu nunca tive isso, de onde vem isso? Tira esse bicho de mim. E não sabe, a compreensão intelectual não resolve o problema emocional, tem que ter alguma coisa além do intelectual. E então... o normal é viver no automático, mas viver no automático não é o melhor normal. Então, a gente tem que pensar no que a gente pensa. Mas dá muito trabalho, prefiro eu estar no YouTube. Não tem cura se você não pensa no que você pensa. Jesus, muitas vezes, essa autora que eu gosto muito dela, Ellen White, ela fala assim, Jesus usava métodos diferentes para lidar com pessoas diferentes. Claro, umas pessoas são mais analíticas, outras são mais racionais. Então a gente tem que ver quem é quem e qual abordagem vai funcionar melhor com quem, e às vezes na mesma pessoa. Teve pacientes que eu atendi que em um certo momento da terapia eu usava uma abordagem e com a mesma pessoa, em outro momento da vida, essa pessoa tinha que usar uma outra abordagem diferente porque ela estava no outro momento emocional. Então a gente tem que pensar no que a gente pensa. Faz parte do processo de melhora da nossa saúde mental. Então, viver mais consciente ajuda na resiliência e é um dos ingredientes da inteligência emocional. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Por que você é desse jeito que você é, em termos de comportamento, em termos de pessoa, de personalidade? É um conjunto de fatores. Primeiro você tem as influências hereditárias. Aí você tem a genética e a epigenética. Então a genética
muitas vezes uma propensão, uma pessoa tem uma propensão para uma enfermidade, e essa enfermidade, mental ou não, pode estourar na segunda geração, não na primeira necessariamente. Por isso que a Bíblia recomenda não ter casamento de parentes, porque o peso genético para uma doença, junto com alguém da mesma família que tem o mesmo peso, joga contra a saúde. Então, o que faz o que eu sou, o que você é como ser humano, tem a ver com a influência hereditária e genética, mas a genética não é uma condenação. Se seu pai era alcoólatra ou é alcoólatra ou alcoólico, não quer dizer que você vai ser, mas você vai ter uma propensão para ter essa doença. Alcoolismo não é sem vergonhice, é uma doença. De cada 100 pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, mais ou menos 14 têm a doença do alcoolismo. Essas não têm uma enzima no fígado que metaboliza o álcool, portanto, para essas, I'm sorry, como diz o americano, lamento dizer, tolerância zero para álcool, porque esses indivíduos, um bombom com licor já dispara uma compulsão incontrolável para beber. Por isso que o pessoal do AA, o lema deles é o quê? Evite o primeiro gole. Você vai na reunião de AA, eu pesquisei, fui nas reuniões abertas e vi o primeiro gole. Então, aquilo que a gente tem a ver com a influência genética. Seu pai era explosivo e você jura de pé junto que nunca ia se tornar jurava que não ia se tornar explosivo. Aí quando você abre o olho, você está fazendo igual ele fazia, ou ela fazia, tua mãe. Muita gente fica assustado com isso, né? Quando chega na adolescência, no início da idade adulta, e começa a perceber, ou quando casa e começa a ver um filho, e começa a perceber de que está fazendo com o filho aquilo que detestava que a mãe ou o pai fazia. Bom, ainda bem que percebe, porque tem gente que nega. Na negação não tem cura. A cura só começa quando para a negação. O que é parar a negação? É admitir que existe um problema. O primeiro passo para uma cura emocional tem a ver com aceitar que você tem um problema e que você talvez seja impotente diante daquele problema. Por isso que o alcoolismo, o apelido do alcoolismo é a doença da negação. Por quê? Porque todo indivíduo alcoólico, o que é que ele diz? Ah, não, eu bebo só porque o Corinthians ganhou, não porque bebo porque perdeu, não bebo porque tem chuva, não bebo porque não tem chuva, bebo porque o Lula ganhou, não bebo porque o Lula não ganhou, Lula porque eu... Quer dizer, qual é o dia que ele fala assim, cara, eu bebo demais porque eu não tenho controle? O dia que ele chega nesse ponto de dizer, eu bebo demais, exageradamente porque eu não tenho controle, aí ele parou com a negação, aí ele deu o primeiro grande passo da recuperação. Ninguém pode ser curado daquilo que não percebe que tem de doença. Só que perceber a doença dói, né? A gente quer fugir da dor, mas não tem como vencer um sofrimento emocional se não atravessar a percepção da dor ou a dor que a gente precisa perceber. Então, epigenética tem a ver com tudo aquilo que acontece no meio ambiente, desde que você estava na barriga da tua mãe. Como é que foi essa gravidez, ou de onde você nasceu? Seu pai queria, sua mãe queria, foi escapulir, foi sem querer, foi uma gravidez desejada, transou com o namorado e aí apareceu, como é que foi a história da gravidez que você nasceu? E como que era o ambiente ali onde os 9 meses com a sua mãe, com você na barriga, como é que foi? Ela estava nervosa, alegre, triste, brigava muito com o marido, com o pai, enfim, separou, divorciou, teve uma infecção importante, teve uma cirurgia, enfim. Então, essas influências ambientais, elas têm a ver com a epigenética, e a epigenética são esses fatores que vão influenciar na maneira do gene se expressar. Se os eventos da epigenética são positivos e saudáveis e bons e funcionais, mesmo que você tenha uma tendência genética para uma patologia, a epigenética pode ajudar a neutralizar, a segurar a onda. Olha que interessante isso, né? E outra coisa, então, é o meio ambiente. Como é que é esse meio ambiente onde você passou os primeiros anos da infância? Foi uma infância legal? Não foi legal? Muitas vezes, na entrevista com o paciente, eu falava assim, vamos falar um pouquinho sobre sua infância? Deixa eu compreender um pouco melhor você. Não, a minha infância foi legal, estou certo, tudo ótimo, eu nem lembro bem como é que foi minha infância. Não, de 10 anos para baixo, vamos pensar um pouquinho na tua vida de 10 anos para baixo, e não lembro nada de 10 anos para baixo.
Mas por que não lembra? Já é um sintoma, né? Se fosse tão bom assim, ia lembrar bem, né? Possivelmente. E muita gente também, até brilhante, me lembro algumas pessoas que eu atendia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o seu passado, sua história de família, né, sua curva vital, como é que foi sua dinâmica ali na família, onde você nasceu, irmãos, pais e tal. Eu falei, não, minha infância já passou, não quero saber nada de infância, eu quero saber agora, o que é que eu faço com essa angústia aqui? Vou tomar Rivotril ou não vou tomar Rivotril? Aí eu penso, tá, então essa é uma pessoa que eu vou ter que gastar um tempo maior, porque essas pessoas geralmente falavam assim, minha infância tem nada a ver com o meu sofrimento, eu estou com 54 anos, sou empresário bem sucedido, uma empresária poderosa e tal, montei um monte de empresa, mas estou aqui, morrendo de raiva, porque eu achava que ir psicólogo, psiquiatra é frescura, coisa de gente fraca, e agora eu estou aqui, então estou com raiva de mim. Então vou ter que trabalhar agora essa raiva que você está de você, para depois a gente começar a trabalhar a causa que levou o problema que te trouxe aqui. A emoção que você não vive no passado e que precisava viver, ela vai sair em algum momento por algum canal. Mas muitas vezes a gente joga para baixo do tapete e toca a vida para frente. E ganha muito dinheiro, viu? Esse pessoal ganha muito dinheiro. Então, o meio ambiente. Outra coisa que faz aquilo que a gente é a sensibilidade pessoal. Os mesmos eventos traumáticos de uma família produzem consequências diferentes em crianças diferentes, porque as crianças do mesmo lar, mesmo os pais biológicos, têm uma sensibilidade diferente. E tem a natureza espiritual. Talvez você não tenha religião nenhuma, está assistindo aqui, veio estudar nessa universidade, mas tudo tem uma guerra espiritual, queridos, nada é inocente, existe muito mais coisas além dos aviões de carreira, sabe? Para isso que Jesus queria abrir os olhos das pessoas, perceber, por que esse cara brigou comigo agora, aqui nessa hora, de onde vem isso? Vocês acham que todo problema conjugal é só uma questão psicológica? Ou educação de filhos? Ou partido político? Tem uma guerra espiritual em tudo, né? Então, quanto mais, olha aquela setinha ali, a palavra maturidade, né? Na esquerda da tela, ali na esquerda da tela, a setinha para cima. Quanto mais maduro uma pessoa vai se tornando, menos, vê a palavra biológico e meio ambiente, menos da biologia, da neuroquímica vai perturbar essa pessoa e menos problemas do meio ambiente também vão travar o emocional dela. Não vou gastar mais tempo nisso aqui. Então, a nossa mente, seja qualquer pessoa, de qualquer religião, qualquer país, qualquer raça, cultura, língua, tem uma área virtual, mental, chamada consciente, uma área inconsciente. Uma grande parte das coisas que a gente faz, desde a roupa que você escolheu para botar hoje, até os motivos gerais que levou você a escolher o curso que você escolheu, tem fatores inconscientes. Às vezes é consciente, mas nem sempre tudo é consciente. Assisti um vídeo fantástico esses dias que uma médica geriatra falava assim, porque eu recebia pessoas desse no consultório, tem pessoas que chegavam no consultório, bom dia, boa tarde, tal, senta aqui e tal, e aí, o que eu posso te ajudar? Eu sofro de tudo. Mas qual é o principal problema? Eu sofro de tudo, medo, ansiedade, tristeza, insônia e tal, eu sofro de tudo. E essa médica falava num vídeo dela assim, se você tem dor de tudo, se tudo dói no corpo seu, essa dor não é física. Não vou entrar nesse detalhe aqui, que a aula não é sobre psicossomática, mas fibromialgia, interessante, 18 pontos dolorosos. É meio comum encontrar pessoas com fibromialgia que elas têm um perfil de comportamento daquelas pessoas que carregam 5 pianos nas costas. Qualquer coisinha, fala com fulano que ela resolve. Não tem, toda família tem, quando você estuda assim os papéis, os scripts da família, sempre tem o ovelha negra, o santinho, o trabalhador, o vagabundo, o nervoso, o calmo, o conselheiro, aquele que não quer nada com a vida, né? Toda família tem esses personagens.
E geralmente tem um que é o salvador da família. Quando a gente estuda sobre codependência afetiva, a gente estuda sobre isso, né? Que é aquela pessoa que, sabe, está atolada de responsabilidade. Alguém fala, você pode dar aquela aula para mim amanhã que eu não posso, que eu tenho dentista. Ela não aguenta, não tem, tá bem, eu dou. Ela diz sim quando precisava dizer não. É muito comum essas pessoas manifestarem essa sobrecarga pelo corpo, e uma das formas pode ser fibromialgia. O que eu não estou dizendo é que todo mundo que tem fibromialgia tem esse perfil. Então, é interessante que a Bíblia já falava de inconsciente, não foi Freud que descreveu, nem a filha dele, Ana Freud, que escreveu bastante sobre esse assunto. Salmo 19:12, quem pode entender os próprios erros, expurga-me, purifica-me, tu, né, Deus, dos que me são o quê? Ocultos, erros ocultos. O que é erro oculto? Você não percebeu que você tinha aquele tipo de pensamento. Outra passagem que fala do inconsciente, conceito inconsciente na Bíblia, que é o Salmo 90, versículo 8, diante de ti puseste as nossas iniquidades são maldades, né? Os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pecado é tudo aquilo que faz você infeliz. Claro, a definição teológica de pecado é transgressão da lei, mas que faz você infeliz. Então, quer dizer, a Bíblia já falava de inconsciente, por isso que, queridos, eu aprendi isso. Eu comecei a estudar a Bíblia quando eu estava no final da faculdade de medicina no Rio de Janeiro, não sabia nada de Bíblia, e comecei a estudar, e achei interessante. Então a pergunta certa não é quando a Bíblia vai chegar no que a ciência diz, mas quando a ciência vai chegar no que a Bíblia diz. Daqui a pouco eu vou trazer mais um texto que vai mostrar isso aí. Então, a resiliência, vamos entrar agora no tema de hoje, é um processo multifatorial desenvolvido ao longo da vida, no qual acontece a adaptação positiva, mesmo em contexto adverso ao desenvolvimento. A adaptação positiva, quer dizer, você consegue não sucumbir diante de uma situação difícil para você. Divórcio, demissão do emprego, abuso moral na empresa, perda de uma pessoa muito querida pela morte ou pelo afastamento geográfico. A doutora Froman Walsh, da Universidade de Chicago, ela fala assim: a resiliência é a capacidade de se renascer da adversidade, fortalecido e com mais recursos. É um processo ativo de resistência, reestruturação e crescimento em resposta à crise e ao desafio. Bonitas definições. E é isso. Mas no dia a dia, como é que é isso, né? Eu vou falar daqui a pouquinho como a gente pode desenvolver isso aí. Então, resiliência não é invulnerabilidade. Não tem como você viver numa bolha para não ser atingido por algum tipo de frustração, de alguma decepção, de alguma mágoa, de alguém que te engana, puxa o tapete, ironiza. Então, resiliência não é você se tornar uma pessoa invulnerável, ou seja, alguém te machucou de forma abusiva e você, não, está tudo bem. Não existe isso, né? Jesus ficava triste quando ele oferecia vida para alguém, e esse alguém dizia: eu tenho que ir lá cuidar do meu jardim, ou eu tenho que ir lá escrever um pouquinho na minha rede social, depois eu falo com você. Então, resiliência não é se mover com facilidade em crises. É difícil lidar com crise, para todos nós, queridos. Para todos nós, né? Você pode ter o conhecimento, você pode ser um grande psicanalista, um grande psicólogo, um grande psiquiatra, um grande pastor, um grande conselheiro, padre, ou enfim, ou rabino, enfim, você tem, mas a gente tem lutas, né? Não é essa facilidade. O Walsh diz então assim, que assim, envolve lutar bem, experimentar ao mesmo tempo sofrimento e coragem, enfrentar eficientemente dificuldades, tanto no âmbito interno quanto no interpessoal. Eu diria assim que tem muito, e resiliência tem muito que ver com a gente aprender a lidar com a nossa angústia. Mas para lidar com a nossa angústia, a gente tem que ter consciência da angústia. E a gente faz, olha, não está no gibi o que a gente faz para não pensar na angústia. Um dos filósofos que mais estudou angústia é chamado Søren Kierkegaard. E tem um livro dele chamado O Conceito de Angústia. Um livrinho pequeno, pesado de ler. Se você exprimir aquele livro e botar uma frase, a frase é: aquele que aprendeu a lidar corretamente com a sua angústia, aprendeu o mais importante.
Porque quando a gente aprende a lidar com a nossa angústia de maneira não rebelde e não displicente, você fica mais eficaz na vida, nos relacionamentos, no seu trabalho, porque você não vai ficar machucando pessoas, você não vai ficar cortando pessoas que não te machucaram. Então, a doutora Lee McCullough Vaillant, uma psiquiatra de Harvard, morreu poucos anos atrás. Esse é um livro, quase 400 páginas, estudamos esse livro numa pós-graduação que eu fiz no Departamento de Psiquiatria da Santa Casa do Rio de Janeiro, coordenação do professor Jorge Alberto Costa Silva, que foi, para o orgulho dos brasileiros, presidente da Associação Mundial de Psiquiatria anos atrás. Ele é professor da UERJ, e estudamos a doutora Vaillant, e ela fala uma coisa, várias coisas, né, várias definições. Saúde mental não é a ausência de um sofrimento emocional, de uma dor emocional, não é isso. E ela diz assim: saúde mental é ter as emoções sem deixar que elas nos tenham. E na realidade, lembra que eu falei que a pergunta é quando é que a ciência vai chegar no que a Bíblia diz? Porque a Bíblia já falava disso, claro, ela desenvolveu de uma maneira sistemática, psicológica, psicodinâmica, médica, enfim. Mas a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 26, quando Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis. Quer dizer, tenha raiva, mas não deixa a raiva ter você. Então, saúde mental é esse desafio. A doutora Vaillant fala isso, né? Como você pode ter as emoções sem deixar que elas tenham você, tomem conta de você. Então, não é reprimir a emoção para dar uma de santinho, que nunca tem raiva, mas também não é aquele que pisa na bola, faz besteira, vai para a delegacia, o sangue abaixa, e quando esfria a cabeça, fala: cara, por que eu fiz aquilo? Dei um tiro no cara só porque ele nem encostou no meu carro, perdi o controle. Então, no estado de São Paulo, tem uma pesquisa que mostra que muitos estudantes estão sofrendo. Eu não vou detalhar isso aqui, que eu quero entrar no outro ponto. Tem uma pesquisa feita no estado de São Paulo com a Fundação Ayrton Senna também, e de cada 2 a 3 estudantes declaram ter sintoma de depressão e ansiedade. Isso a pesquisa feita com aluno do 5º do novo ano e 3ª série do ensino médio. Então, na vida acadêmica vocês têm cobranças, né? Você com você, pais, professores, amigos, você tem prova, leitura, TCC, você tem expectativa quanto ao futuro, que profissão que eu vou escolher, um relacionamento afetivo que eu vou fazer, enfim, vai casar ou já casou, vai ter filho, não vai, já está na faculdade, mas ainda já está casado, enfim. Também você pode ter uma decepção entre o curso que você queria fazer e quando começou a fazer, cara, não é nada que eu pensava. Então eu dou uma dica para vocês: espera um pouquinho, cuidado com a emoção, não tome decisões importantes na vida se você estiver com a emoção muito estressada. Deixa baixar um pouquinho mesmo não gostando das aulas, respira fundo, espera um pouquinho baixar essa poeira da emoção, para você ter uma razão mais clara para decidir: mudo de curso ou não mudo de curso. Mas se você concluir que deve mudar, tenha coragem e mude, né? Mas não precipite. Tem alunos do último ano que enfrentam uma difícil transição, né, entre o ambiente universitário e o mercado de trabalho, que é normal essa aflição. Então, só voltando aqui, se você tem um perfil, você está sofrendo dúvidas e pressão, e, enfim, e você não consegue falar para ninguém isso, comece a falar, comece a desabafar, procure alguém ético, né? O orientador espiritual aqui do campus ofereceu ajuda para vocês. Então fale para alguém, fale para a preceptora, fale para o preceptor, fale para o pai, para a mãe, para a pessoa de confiança ética, que tenha mais maturidade que você, ou tanto quanto, né, para você desabafar e encontrar uma saída. Se você já fala com facilidade, então tudo bem, não precisa mais ficar falando. Não fica botando na rede social aí as tuas lutas. Isso aqui, mais para os professores que estão aqui, só uma coisa rápida. Eu pesquisei bem anos atrás, vim a saber em 2005, na realidade, sobre o Madison College,
que foi uma escola adventista fundada em 1906, me parece, lá no Tennessee, Nashville, e que foi desenvolvida por dois homens que estavam em Battle Creek, o Sutherland e o McGann, e eles foi a única instituição adventista que essa autora, Ellen White, aceitou participar da mesa administrativa e se tornou uma escola modelo, tanto que essa revista mundial chamada Seleções do Reader Digest publicou um artigo sobre Madison. E eu fucei, eu estava nos Estados Unidos, consegui comprar a edição de 1927 original, onde tem um artigo ali, eu tenho essa revista. E a esposa do presidente norte-americano, na ocasião, foi visitar para saber que princípio educacional era ensinado ali, que princípios, né? E eu estou agora estudando sobre o Oberlin College, estou começando, quando posso, né, assim, dar uma olhadinha nisso. Eu encontrei aqui uma informação, estava sentado ali, continuando a minha pesquisa, encontrei aqui uma informação de alguém ligado ao grupo de estudos e pesquisas da História, Sociedade e Educação no Brasil, da Faculdade de Educação da Unicamp. E ele botou aqui uma informação sobre o Oberlin College. Foi fundado pelo reverendo John Shepherd em 1833, no nordeste de Ohio. A colônia e escola de Oberlin teve como objetivo iniciar a preparar professores e missionários para trabalharem no então desolado oeste americano. Você sabe que a Universidade de Harvard, Stanford e outras top do mundo foram fundadas para formar missionários? Sabiam disso? E aqui fala então, adotando como inspiração o Oberlin College, como inspiração primeiro o pietismo, apesar de ser o conservadorismo, o Oberlin tomou algumas medidas progressistas para a época nos Estados Unidos, como a luta contra a escravidão, a admissão de alunos negros e a coeducação, sendo a primeira instituição da América do Norte a conferir grau de bacharel a mulheres. Outras de suas práticas educacionais inovadoras para a época foram a educação integral, que envolve o físico, mental e espiritual, a reforma nos hábitos de saúde, sobretudo no que diz respeito à alimentação, incluindo dieta vegetariana. Olha que interessante, não era uma escola adventista. Currículo centrado na Bíblia, com forte crítica aos autores clássicos, instituições educacionais localizadas na zona rural e preocupação com as demais reformas sociais. E essa pesquisa da Unicamp mostra que o Oberlin College foi a referência principal para a constituição da filosofia educacional adventista. Muito interessante. O que o UNASP pode caminhar no sentido de ir para perto daquilo ali. Vou pular isso aqui. Um grupo de estudos multidisciplinares mostrou na Universidade do Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, que pesquisou mais de 400 mil estudantes, verificou de todas as universidades federais brasileiras e de 2 institutos federais de educação superior, e verificou que 83,5% tinha alguma dificuldade emocional. Obrigado, querida. Obrigado, vou pegar outra ali. Olha quanta gente sofrendo, né, no mundo estudantil, e ansiedade citada por 6 em cada 10, 42% com desânimo, falta de vontade, 11% com ideia de morte, e 8,5% com pensamentos suicidas, a maioria mulheres. Então, sofrimento no meio acadêmico, então é preciso não negar isso e procurar ajuda. No mundo inteiro, a gente vê no Brasil, morre 66 jovens por dia, de 15 a 29 anos, e no mundo, em 2019, mais de 1.500.000 adolescentes e jovens adultos entre 10 e 24 anos de idade morreram, dá mais ou menos 5.000 mortes por dia. E as principais causas de morte nas Américas de jovens de 10 a 24 anos é o homicídio, né? A violência com homicídio, um mata o outro, suicídio 20%, homicídio 24%, acidente de transporte 7%, muitas vezes por problema de álcool, e muita gente jovem morrendo, né? Você vê que suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 14 a 29 anos de idade. Então, na vida acadêmica ou qualquer outra vida, a gente vai ter lutas, né? E uma boa inteligência emocional ajuda, mas você tem que ter o esforço também. Você fazer alguma coisa que você não está com vontade de fazer, mas você vai pela razão.
Muitas vezes, quando eu estou com zero vontade de caminhar, eu caminho por causa da cabeça, não é por causa do corpo, viu, gente? Eu procuro caminhar para poder ter uma mente que possa funcionar melhor. Mas tem dia que eu estou zero, a minha vontade é ir para o computador e escrever, porque escrever para mim é muito importante, para a minha vida, para a minha saúde mental e para a minha produção, né, TV, rádio, etc. Aí eu falo assim, César, vamos lá. Não, mas eu não quero. Mas vamos lá. Não, não quero. Hoje não, amanhã eu vou. Tal. Aí eu boto o tênis, boto a roupa e tal, e me levo. E tipo assim, você quer ficar, aí você fica, mas eu vou. Né? Então, é a decisão que você toma de fazer uma coisa que você não está com vontade. E quando você faz isso, você expande a capacidade de lidar com a emoção dolorosa, e talvez na próxima vez vai ser menos difícil, provavelmente, você lidar com o desânimo. Então, você pode aprender a lidar com a angústia, pode aprender a resiliência, a inteligência emocional. Eu não vou falar sobre isso aqui. A inteligência emocional tem 5 passos, né? A consciência de si, aprender a administrar a emoção, reconhecer a emoção nas outras pessoas, que chamam de empatia. Tem gente que é cego nisso, né? Cego na empatia. Administrar relacionamento com os outros, inteligência social, capacidade de automotivação e inteligência emocional. Mas o Daniel Goleman, depois que ele estudou bastante isso e falou sobre isso, escreveu sobre isso, ele começou a mostrar de que a inteligência emocional não é uma coisa, basta isso que você vai se dar bem na vida. Não, entra o papel também do esforço. E esse texto eu gosto muito dele porque é um texto muito justo, né? Ele fala assim, enquanto alguns são constantemente atormentados, alguns indivíduos, né, afligidos e preocupados por causa de seus infelizes traços de caráter, tendo que lutar contra inimigos internos e contra a corrupção de sua natureza, outros têm que lutar contra metade disso, ou seja, de tudo isso. Então existe uma diferença entre pessoas e pessoas vindo da mesma família, na capacidade de lidar com o sofrimento. Você vê isso aqui, estresse e vulnerabilidade. Esses são 2 irmãos, aquela coluna vertical, 2 irmãos, mesmo pai, mesma mãe, mesma escola, mesma comida, mesma religião, enfim. E quando acontece algum tipo de estresse naquela família, um irmãozinho vai ter vai ultrapassar o limiar de transtorno mental, vai ter ansiedade de separação, vai ter fobia escolar, vai ter TDAH, mas o outro não. Mas o problema foi o mesmo, mas atinge um de uma forma e atinge o outro de outra forma. Por quê? Por causa da sensibilidade pessoal. Então, deixa eu pular isso aqui, que o tempo está estourando. Isso aqui eu pulei um pouquinho na outra aula, mas deixa eu voltar aqui. Olha, resiliência é a capacidade de lidar com a perda, a mudança e o trauma, que são parte da vida, sem paralisar emocionalmente. Resiliente tende a ter mais tolerância para o sofrimento emocional em tempos difíceis. Se você é mais sensível ao sofrimento emocional e acha difícil lidar com dificuldades, isso não é uma falha de caráter. Não se deprecie por causa disso. Não se deprecie porque você está lutando com uma crise de pânico ou uma depressão. Não se deprecie por causa disso. Entenda como é que você pode se tornar uma pessoa mais resiliente, ou se tornar resiliente, ou melhorar a sua resiliência, essa capacidade. Sabe uma boa comparação com resiliência? É o elástico. Você pega o elástico e estica. Então, quando estica o elástico, ele fica numa tensão. Depois ele volta. Quando ele volta, ir e voltar, isso é resiliência. Ele consegue esticar e consegue voltar. Você enfrenta uma situação dolorosa na vida, pode passar alguns dias dormindo mal, comendo mal, mas você não para com a sua vida. Quando é que você vai medicar um paciente? Quando o sofrimento dele trava a vida dele. Tem uma fobia, tem um pânico, não sai mais de casa, então vamos dar um empurrãozinho com medicação e psicoterapia, até que essa pessoa aprenda a lidar com a situação dolorosa. Então, entender seu sentimento. A ansiedade excessiva, ela pode indicar que você está indo numa direção perigosa. A culpa pode mostrar que tem alguma regra que está sendo quebrada na sua própria cabeça. Às vezes pode ser uma culpa falsa, que as pessoas muito perfeccionistas, elas têm uma culpa falsa.
Elas não, a pessoa que tem muita delicadeza ou muito medo de magoar os outros, um dia que ela fica um pouco mais raivosa e diz uma coisa forte para alguém, ai meu Deus, olha só, agredi a pessoa, por que eu fiz isso? Não agrediu nada, ela falou porque a raiva cabe falar isso em certos momentos, mas ela se culpa, porque ela é muito exigente com ela mesma, tanto que tem um conselho bíblico aqui muito lindo, né, que está no livro de Eclesiastes, do rei Salomão, foi o cara mais sábio do mundo. Ele diz assim, como é que ele fala assim, não exija demais de você, por que você vai destruir a si mesmo? Está em Eclesiastes capítulo 7, eu acho. Então, a vergonha que você sente é um tipo de emoção, pode assinalar que alguém se comportou de maneira inaceitável para com a sua pessoa. Você pode sentir vergonha, não porque você é uma pessoa fraca, enfim, é porque alguém abusou de você, verbalmente, fisicamente, então você fica com aquela vergonha, emocionalmente. Então, também a dor emocional mostra que tem alguma coisa que está difícil, está intolerável talvez para você. Então essas emoções precisam ser percebidas para você começar, você tem que dar um nome para ela, é vergonha, é tristeza, é medo, é culpa, é dor, é ansiedade, é aflição, é angústia. Dá um nome, né? Porque começa dando um nome para depois chegar no que está causando isso aí. Então a resiliência melhora quando você entende seu sentimento. Muitas vezes no consultório eu perguntava ao paciente assim, bom, você falou para mim que sua mãe batia muito em você e não batia no seu irmão. Quando ela batia em você justamente, o que você sentia? Doutor César, meu irmão era mais velho que eu, não sei, mamãe acho que tinha um xodó com ele. Sim, mas o que você sentia quando sua mãe batia em você? Doutor César, não sei, papai também era meio esquisito, não me abraçava muito e tal. Sim, mas o que você sentia quando sua mãe batia em você? Porque me tinha uma tia, aquela tia era legal, aquela tia eu gostava dela. Quer dizer, a pessoa fica sempre escapulindo de pensar no que sentia, porque pensar no que sentia e que doía, dói pensar na dor, mas a gente tem que pensar na dor para pegar o caminho da resolução dessa dor, porque o que você fez quando você tinha dores lá atrás, o que você fez com essa dor? Você virou uma pessoa revoltada, que peita todo mundo, ou você engole 20 sapos por dia e se arrebenta? E geralmente são dois extremos, né? Então a resiliência vai ajudar você a ter a emoção, mas não deixar que a emoção tenha você. Então a aceitação é importante do problema, da dor, do limite, não negar o problema, não fica se comparando com teus colegas da sala, que faz isso e você não faz, que faz aquilo e você não faz, mas você faz uma coisa que eles não fazem. Comparação geralmente é infeliz. É infeliz, a gente erra. Eu tenho 2 filhos, tenho 5 netos, aí, sabe, errei muito nisso, né? Mas teu irmão conseguiu, por que você não conseguiu? Tua irmã e tal. Me arrependo, mas já foi. Então, porque as pessoas são diferentes, como eu mostrei. Então você não vai negar o problema, existe um problema que está afetando você. Você vai aceitar a situação, a perda, a dor, o cara te deixou, ela te deixou, né? Alguém que você amava morreu, é verdade, e aí aceitar não quer dizer que você vai concordar com o que aconteceu. Aceitar significa você parar de fugir da realidade. Negação é um mecanismo de defesa psicológica, alguns autores dizem que é o amortecedor da alma. A gente usa a negação até o momento que a gente está pronto para lidar com a realidade da dor. Vamos supor que você estava com a suspeita de câncer de mama, aí você vai no médico, ele tira material, manda fazer uma biópsia na patologia, vai para o laboratório, histopatologia, aí no dia X você pode ir lá no laboratório pegar o laudo para levar na próxima consulta, e aí você pega o laudo lacrado no laboratório, e aí você está tão aflita que você, meu Deus, qual é o laudo, qual é o resultado? Aí você abre o envelope, rasga o lacre e olha ali, positivo, carcinoma, tarará, tarará. Não, né? Aí entra a negação. Então aquela pancada da dor te leva para uma defesa psicológica. Não é possível, não é comigo. Essa menina que digitou aqui, digitou no paciente errado, eu vou voltar lá, não é possível e tal. Ai meu Deus, sou eu. Não sou eu e tal. Então quando chega à conclusão, não sou eu sim, é comigo mesmo, meu Deus, me ajude. Então você para com a negação e aí vem o próximo passo, que é lidar com a situação.
Então, um terceiro passo para ajudar na resiliência é fazer contato com alguém. Falar ajuda a curar, mas não é falar com qualquer pessoa. Se você é uma pessoa casada, não vai desabafar com alguém do sexo oposto. É um perigo. Já atendi N histórias que começou por aí. Uma frase típica, psicológica, comportamental de alguém que está com o pezinho na infidelidade é: interessante aquela pessoa, conheci alguém interessante. E aí você está com problema no casamento, aí você desabafa com o teu colega, você, a mulher, desabafa com o teu colega, e o cara fica interessante para você, aí leva um bombom, leva uma flor, teu marido não leva, ele leva. Um dia escrevi um artigo, e o título é assim: uma pessoa interessante também tem problemas. Que geralmente só descobre lá, dependendo, claro, de uma série de variantes, 2 anos após uma relação extraconjugal. Vai depender um monte de coisa, com frequência que se encontra, tudo isso. Mas uma pessoa interessante também tem problemas. Então, é importante isso, né? Falar ajuda a curar, mas com quem você vai falar? Com alguém ético, alguém que tem experiência, alguém que realmente consegue ajudar você. Evite pessoas negativas que ficam sempre te criticando, depreciando, rebaixando, sabe? Ofereça ajuda, mas tem pessoas que não querem ajuda, querido. Tem pessoas que não querem ajuda. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Jesus lidou com um monte delas assim. E quando ele chegava lá num grupo e a galera não queria falar, ficava só perturbando a cabeça dele e tal, ele falava assim: olha, eu sou o caminho e a vida, mas você não quer? Então tá bom, tchau. Ele ia fazer outra coisa, ele ia fazer outra coisa com alguém que tinha uma produção. Não é que ele abandonava, é que eles o abandonavam. Não gaste tempo com pessoas que não querem cura. Então, expanda a sua rede social, mas pelo amor de Deus, não é usar mais um tipo de Instagram, Facebook, sei lá, Telegram, não é mais um. Pelo contrário, enxuga isso, como o professor Kuhn falou aqui, enxuga isso. Não gaste tempo, cara, você é estudante universitário, quão importante é o tempo para você estudar. Não gaste tanto tempo nessas redes sociais. Por favor, você não merece isso. Né? Seja bom com você mesmo, com você mesma, ou seja, não se menospreze por você estar vivendo uma crise. Eu não devia estar sofrendo com isso, porque eu sou uma pessoa não sei o quê, eu já sou estudado, ou eu já fiz isso, ou fiz aquilo, enfim, mas está vivendo uma crise. Anos atrás eu ganhei um livro de uma cliente minha, uma engenheira, e ela me deu um livro no Natal de um rabino chamado Harold Kushner, e o nome do livro é Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Ele escreveu esse livro porque ele tinha um filho, ele era um rabino que cuidava de uma comunidade judaica em Chicago, com 2-3 mil judeus ali naquela comunidade. Ele escreveu esse livro porque ele teve um filho chamado Aaron, que morreu com uma doença raríssima chamada progérie, que é um envelhecimento precoce, rápido. E aí ele escreveu esse livro, Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Então, tem que lidar com essa dor, né? E ele, uma coisa que eu guardo, algumas coisas eu não concordei com ele do livro, mas uma coisa que eu guardei desse livro, às vezes a gente lê um livro e tira uma frase, né? Ele fala assim: está com muita raiva de Deus? Fale com Deus. Não, estou com tanta raiva, eu não quero nem papo mais com esse Deus aí que vocês falam na igreja adventista. Fala com Deus. Porque Deus não é irônico, nem sarcástico. Jesus não é sarcástico, não é irônico e não é gozador, né? Tipo assim, você vai abrir o coração, eu te falei, tá vendo? Para que você vai fazer aquilo? Abra, porque quando a gente fala, e ele convida, vinde a mim, fala, abre o jogo, pode falar, eu vou te ajudar. Porque se você corta a ligação com alguém que é onipotente, você perde a capacidade de receber ajuda que é real de alguém que poderia te ajudar. Então, seja paciente com o seu ritmo de recuperação. Mas eu devia ter recuperado, já estou 2 anos em terapia. Bom, tem gente que pode ficar 2 anos em terapia e não é terapia, de repente, que vai resolver. Não é.
Eu geralmente dizia para os meus pacientes, algumas vezes eu falava, quando eu lembrava, eu falava assim, terminava a consulta, geralmente 50 minutos, 1 hora, bom, o que você aprendeu hoje aqui? O que a gente discutiu hoje aqui? O senhor disse isso, aquilo, tá, o que você pode pensar até a próxima consulta? Algumas pessoas mais displicentes, eu escrevia no papel, número 1 faz isso, 2 aqui, 3 aquilo, na próxima consulta, bom, legal, bom dia, boa tarde, vem, e aquele papel que eu te dei, o que você conseguiu fazer? Vamos dar uma olhada naquilo? E perdi o papel. Essas são pessoas que não estão integradas com a terapia. Você está gastando dinheiro aqui. E às vezes eu dizia para a pessoa assim, quando ela saía do consultório, ia sair, eu falava assim, olha, o que a gente fez aqui dentro hoje, a nossa conversa, o mais importante é o que você vai fazer daquela porta para fora, da porta do consultório. Porque não é o terapeuta que muda a pessoa, não é o médico que cura, quem cura é Deus, mas é o que você faz com aquilo que chega para você, de verdade. Então, não fique procurando mais verdades, use a que você já sabe, muito importante isso, use a que você já sabe. Vou marcar mais uma sessão extra com a minha psicóloga, não, mas ela já falou uma coisa para você fazer, você já fez? Não tive tempo, então não marque outra sessão. Vamos lá, eu sei que o tempo já está meio longe, mas valorize o que você consegue. Você está um período ali, já tem um mês que está muito mal, desanimada, melancólica, triste, difícil levantar de manhã, mas mesmo assim você faz um esforço danado e vai, levanta, cuida da criança, sei o quê, vem à noite aqui estudar na faculdade, volta, doida para deitar de novo, e amanhã é difícil levantar, mas você vai e vai procurando resolução. Então valorize o que você consegue. Deus, obrigado, eu consegui na faculdade hoje à noite, estava com zero vontade de ir, mas eu fui, me levei e fui. Valorize o que você consegue. Seja gentil com você, porque tem gente que se ataca muito. Tem gente que fala assim, que paletó bonito, comprei ali no brechó, parabéns que você passou naquele concurso, qualquer um passa. Então, a pessoa está sempre se depreciando. Isso não é humildade, queridos. Humildade não é você se desvalorizar. Não se desvalorize, mesmo estando fazendo um monte de besteira nesse momento da vida, porque Deus não desvaloriza você por causa disso. Deus diz assim, você quer ajuda para essas besteiras que está fazendo? Se quiser, estou aqui. Então, vamos lá, eu não vou demorar. O que é bom, pensa o seguinte, o que é bom do que está sentindo é verdade. Isso é muito ruim na vida, mas é uma realidade. A gente está sentindo bem, passou uma semana bem, enfim, umas férias boas e tal, o que é bom passa. Mas o que é ruim, o que acontece? Vamos lá? Também passa, né? O que é bom passa, mas o que é ruim também passa, ou seja, essa dor vai passar, isso vai passar. O tempo também ajuda a curar, não só o tempo, mas o que você faz durante esse tempo. Outra coisinha para ajudar na resiliência, invista no autocuidado. Aí você tem exercício, comer menos, dormir mais cedo, o exame médico e, se for necessário, uma avaliação psicológica. Cuidar de você, porque tem gente que não se cuida, não tem que trabalhar, não tem que fazer aquilo, não, mas e você, cara? E tem gente que é ao contrário, só cuida de si, né? Parece que tem um rei na barriga, como dizia antigamente, né? Expressões emocionais, se considerar os sentimentos, já falei sobre isso, mas aqui duas coisas, experimentar os sentimentos e expressar os sentimentos. O que é experimentar sentimento? Você vai viver aquela dor, não tenha medo da dor. Deus não permite que venha uma dor sobre você que você não possa suportar, mesmo que você diga, cara, está insuportável. Eu já vivi dores insuportáveis. Estive na UTI, morrendo, de um hospital no Rio de Janeiro, por causa de um dente que inflamou. Abri o peito, 24 de dezembro, abriu o peito de novo, 31 de dezembro. Maluquice, abriu o pescoço. Tá. Quantas vezes eu fui na UTI do hospital atender como psiquiatra, pacientes agitados, querendo arrancar os tubos e tudo mais, para medicar esse paciente, para ele acalmar e conseguir o tratamento para sair da UTI. E eu pensava, cara, como deve ser ficar aqui na UTI, né? 24 horas, luz o dia inteiro, aquilo tal. Um dia eu estava lá com o paciente. Vale da sombra da morte. Passou.
Deus segurou, Deus disse, não, fica um pouquinho mais aí, eu seguro. Então, experimentar o sentimento, não vá anestesiar esse sentimento doloroso rapidinho. Rivotril, estalopram, bromazepam, alprazolam, frontal, aprase, cocaína, maconha, álcool, até valeriana, passiflora. Deixa a dor, coloca essa dor para Jesus. Então, você não é sua crise, não se limite pela expectativa dos outros, ajude alguém. O que essa situação te ensina? Assim que possível, mude a pergunta, por que isso comigo, para o que eu posso aprender com isso? Comemore pequenas vitórias que você conseguiu e mantenha esperança. E também expresse gratidão, por pequenas coisas, expresse gratidão. Gratidão libera certos neurotransmissores que corrigem deficiências cerebrais. Então, para terminar, fé e espiritualidade. A ciência tem estudado muito isso. A fé oferece conforto e significado além da compreensão diante da diversidade. Ali estão vários cientistas que falam sobre isso, né? Sobre a importância da oração, da meditação. O professor da Universidade de Duke, que pesquisa muito isso, Harold Koenig, já troquei e-mail com ele, ele mandou esse trabalho para mim. Ele é católico e ele, ali, jovens, meia-idade e idosos, a coluna mais alta, cor de vinho, são as pessoas que não têm nenhuma preocupação com a vida espiritual. Então, tem mais índice de abuso de álcool e dependência comparado com os outros que têm alguma participação na vida espiritual. Vou pular aquele slide ali. Aquele slide ali é o Dr. John Raymond, da Universidade de Harvard. Ele lançou aquele livro ali, Depression in the Soul, a depressão em a alma. E um dia eu perguntei, eu mantenho contato com ele já há vários anos, por e-mail, e eu perguntei para ele, mas afinal de contas, o que o senhor acha, como cientista da universidade top do mundo, sobre o quanto que as pessoas podem mudar com uma ajuda psicológica? Eu perguntei, esse é o e-mail que eu troquei com ele, já era lá, 17 de julho de 2012. E eu perguntei ali, how much can we change? Quer dizer, quanto nós podemos mudar? E olha a resposta que esse cientista deu. Essa é uma grande questão, e eu estou impressionado quando eu leio sobre pessoas que têm feito mudanças significativas que evento na vida, quer dizer, mudanças significativas que eventos na vida, experiências espirituais e escolhas têm sido mais importantes do que a psicoterapia. Antigamente, décadas atrás, a gente exagerava, não se falava de psicoterapia, não se falava de psiquiatra é coisa para louco, né? Mesmo aqui na igreja não tinha muito esse assunto de saúde mental, era saúde física e espiritual, física e espiritual. Era Bíblia e carne vegetal, Bíblia e carne vegetal. Tem um amigo meu, médico americano, coreano, com quem eu estudei nos Estados Unidos. Ele era ateu e virou cristão. Ele falou assim, e vegetariano, fiz programa no horário nobre na Coreia do Sul, que virou uma febre na Coreia do Sul. E ele falava nas palestras dele assim, de repente é melhor você comer carne de vaca e amar, do que comer bife de soja e odiar. Quer dizer, claro, melhor comer bife de soja e amar, né? Eu sou lacto-vegetariano e é melhor mesmo. Mas então, aí nós pulamos para o outro lado agora, que tudo é terapia, tudo é terapia. Está com problema? Terapia. Isso aqui é terapia. Vou botar meu filho em terapia. Ei, cara, peraí, você já parou para pensar? Você já falou com o anos atrás, eu fui fazer uma semana de palestras lá no Texas, nos Estados Unidos, faz alguns anos isso. E durante o dia, a palestra era à noite, durante o dia eu atendi algumas pessoas. Atendi uma jovem que falou comigo sobre problemas emocionais, namoro, algumas coisinhas estavam angustiando. E ela foi falando, e eu escutando e tal. E uma hora eu falei assim, ela é cristã. E eu falei assim, você já falou essas coisas para Jesus? Não, essa coisa é muito particular, doutor César. Você é católica, fala para Jesus. Você é espírita, fala para Jesus. Você é islâmica, fala para o Deus criador do universo. E de repente, se esse Deus achar que você precisa de um profissional, as coisas vão caminhar nesse sentido. Mas se ele achar que é com ele mesmo, vai ser com ele mesmo. Acredite nisso. Então, queridos, desculpe que eu passei do tempo. Einstein falou assim, a ciência sem religião é manca, e a religião sem ciência é cega.
Muito interessante. E o Dr. George Wayland, o psiquiatra de Harvard, especialista mundial em alcoolismo, ele falou assim: o opiáceo produz a mesma sensação de paz oceânica que encontramos no profundo encontro espiritual do êxtase religioso. Opiáceo, né? Uma droga, né? A famosa declaração de Karl Marx, de que a religião é ópio do povo, pode se camuflar um princípio terapêutico extremamente importante. Qual é? A religião pode realmente oferecer um alívio que o uso da droga somente promete. Psiquiatra de Harvard falando sobre isso, né? Mas agora a pergunta é: qual a religião? E eu vou pular aqui os dois textos, eu vou colocar um último. Esse aqui vou colocar. A religião de Cristo, longe de ser a causa de insanidade, é um de seus mais eficazes remédios, porque ela é um potente o quê? Calmante dos nervos. Ué, eu pensei que fosse Rivotril. É um calmante dos nervos. Mas qual é a religião de Cristo que é... calmante dos nervos. Budista, católico, ateu, espírita, assembleia, universal, adventista. Na história do bom samaritano, ilustra Cristo a natureza da verdadeira religião. Mostra que consiste não em sistemas, credos ou ritos, mas no cumprimento de atos de amor, no proporcionar aos outros o maior bem, na genuína bondade. A religião de Cristo significa mais do que o perdão dos pecados. Significa que o pecado é removido e que o vazio é preenchido com o Espírito. Significa que a mente é iluminada por Deus, que o coração é esvaziado do eu e cheio da presença de Cristo. Maravilha, né? Queridos, Jesus Cristo é a força da nossa resiliência. Uma boa noite, muito obrigado, um feliz ano acadêmico para vocês.